Caro amigo despachante aduaneiro, hoje, 25 de abril, comemora-se o Dia do Despachante Aduaneiro. A pergunta que salta à nossa mente, e com certeza à sua também, é: como seguir em frente? Como seguir em frente diante desse cenário atual de restrição econômica e decrescimento econômico? Porque o crescimento que se anuncia é em razão de uma retração econômica brutal que nós temos enfrentado nos últimos anos. Com certeza o seu negócio foi afetado. Alguns conseguiram, mesmo nesse cenário de crise, avançar. Mas para a grande maioria, para a grande massa dos despachantes aduaneiros, esse cenário atual traz inúmeros obstáculos e dificuldades. Todos nós sabemos que hoje o desembaraço aduaneiro, que é a sua principal atividade, ela enfrenta uma concorrência desleal e predatória. Isso já é fato e tem acontecido ao longo dos últimos anos. As dificuldades são tantas neste cenário restritivo que ficamos até com aquela perspectiva de como é que será a profissão daqui a alguns anos. Nós já gravamos um vídeo tratando das questões polêmicas dos honorários. Eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar para você aqui o card do vídeo que nós gravamos sobre essa questão. Obviamente que o cenário não é dos mais favoráveis, mas as perspectivas com o novo governo, elas são, na verdade, melhores do que seriam com o governo antecedente. Digo isso porque busca-se, com a facilitação do comércio, a implementação do acordo de facilitação do comércio, tratar as questões relativas ao comércio exterior com muito mais fluidez. Isso não significa retirar o papel e a importância do despachante aduaneiro no fluxo logístico aduaneiro brasileiro. Isso jamais será admitido por todos nós que fazemos parte dessa categoria. Lutaremos sempre com as nossas armas, com nossos instrumentos, né? E sempre com a proteção de Deus para que nós possamos conquistar os nossos objetivos. É garantir a permanência e o crescimento da categoria ao longo desse cenário e desse novo governo. Esse novo governo, ele vem privilegiar a facilitação do comércio e o despachante aduaneiro pode sim ter um papel de muita relevância, como sempre o teve ao longo da história do comércio exterior brasileiro. Então, como é que fica esse cenário futuro? O cenário futuro, obviamente, que ele avança para a adoção de tecnologias, digitalização e facilitação das transações comerciais no âmbito internacional. E nisso, o despachante aduaneiro será a peça fundamental para tratar dessas questões, inclusive facilitando em muito a vida tanto do exportador, que hoje já se encontra bem avançada, e do importador, porque nós é que somos conhecedores dos instrumentos, da legislação e das opções que o importador pode fazer para trazer a sua carga com segurança e no menor custo possível. Esse papel que o despachante tem, não apenas então somente registrando a declaração de importação, mas sendo consultor aduaneiro do seu cliente, é dos mais relevantes. Eu queria deixar aqui um forte abraço para você, no sentido de que esse dia é um dia de reflexão e de pensarmos a nossa profissão para o futuro. Nós, da Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil, com certeza tomaremos algumas medidas para que possamos defender a atuação do despachante aduaneiro em toda e qualquer atividade relacionada ao comércio exterior, como está no caput do artigo 5º do Decreto-Lei 2472 de 88. Então, assim, o nosso papel hoje é buscar assegurar a permanência do despachante aduaneiro neste cenário de facilitação do comércio, mas, sobretudo, assegurar que a concorrência que se dá entre os despachantes ou entre o despachante e as empresas que se dedicam à atividade, elas possam concorrer dentro do limite estabelecido em lei. Então, a ADAB hoje, que completou já recentemente um ano de existência, começa a ter os requisitos necessários para ingressar, inclusive com as medidas judiciais que lhe couberem para a defesa dos interesses, não só do despachante, mas daquele que também nós representamos, que são os importadores e exportadores.
O despachante precisa ter a consciência de que ele atua na defesa dos interesses do importador e exportador. E esse papel de relevância perante a administração pública, já que a nossa profissão, o despachante aduaneiro é um agente público por delegação, deve ser exercitada na sua plenitude, inclusive colaborando com os órgãos da administração pública no sentido de combater eventuais desvios cometidos, inclusive, seja por parte daqueles que integram a nossa categoria, seja por parte dos importadores que eventualmente cometam infrações. Esse papel do despachante ele é relevante e, sem dúvida, trará como consequência uma maior segurança da cadeia logística. É nesse cenário que nós deveremos estar inseridos cada vez mais, inclusive requisitando, como é um projeto nosso lá da ADAB, a regulamentação da figura do despachante aduaneiro também como um daqueles que possa colaborar com a administração pública, denunciando eventuais infrações aduaneiras que tenha conhecimento, mesmo porque, no cenário atual, se houver qualquer tipo de infração em que o despachante tenha ou devesse ter conhecimento sobre aquele fato, ele será envolvido no processo administrativo para apurar a sua responsabilidade. Nesse sentido, quero agradecer vocês por estarem compartilhando conosco esses momentos junto lá à ADAB, convocar os demais despachantes aduaneiros para ingressarem na ADAB, para que juntos possamos fortalecer cada vez mais nossa categoria. Nós, da ADAB, estaremos sempre à disposição, de portas abertas, para recebê-lo, inclusive com relação às reclamações que tiver em relação a outras repartições públicas que, porventura, se relacione no âmbito do exercício da sua profissão. Gostaria que você pudesse compartilhar esse vídeo com outro colega despachante aduaneiro para que possamos nos fortalecer, né? Acompanhe o nosso canal no YouTube, nós temos diversos vídeos sobre despachante aduaneiro, sobre atuação, sobre concorrência desleal, questões polêmicas. Então, assim, lá no nosso canal, que está compartilhado já com a ADAB, existem diversos vídeos comentando sobre assuntos dos mais importantes e relevantes para a nossa atuação profissional. Conto com a sua participação e, oxalá, no próximo ano, possamos estar aqui comemorando a inserção do despachante aduaneiro na cadeia logística com muito mais força e presença. Muito obrigado.